Amados irmãos em Cristo, vivemos tempos extraordinários. O que estamos testemunhando no mundo, e especialmente nas queimadas que devastam a Califórnia, é um chamado para a Igreja estar alerta. Este é um apelo urgente, uma mensagem para todos que creem no Senhor Jesus. Os sinais da sua volta estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Hoje, vamos refletir sobre a conexão entre esses eventos naturais e o que a Palavra de Deus nos revela. Nos últimos anos, a Califórnia tem enfrentado um aumento alarmante no número e na intensidade das queimadas. Segundo relatórios de especialistas, essas queimadas são alimentadas por os ventos de Santa Ana e cidades vizinhas aceleram a propagação das chamas, dificultando o controle. O desmatamento descontrolado e a negligência em relação à gestão ambiental também são fatores. O resultado tem sido catastrófico. Milhares de casas destruídas, vidas perdidas e milhões de hectares de terra transformados em cinzas. Mas, para além do que os olhos humanos podem ver, precisamos discernir o que Deus está dizendo. A palavra de Deus nos alerta sobre os sinais dos tempos. Em Mateus capítulo 24, versículo dos 7 a 8, Jesus disse: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. As queimadas na Califórnia, juntamente com outros eventos globais, são parte desse cenário. Veja como as queimadas se somam a terremotos, furacões e outros fenômenos que estão se intensificando. Em Romanos 8, verso 22, Paulo nos lembra que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O desequilíbrio ambiental é um reflexo do pecado e da separação da humanidade de Deus. Em Lucas, capítulo 21, verso 11, Jesus menciona grandes sinais que aparecerão nos últimos dias. As queimadas e a destruição que elas causam apontam para a necessidade urgente de arrependimento. O que isso significa para os cristãos? Como seguidores de Cristo, não devemos apenas assistir passivamente a esses acontecimentos. Deus nos chama a discernir os tempos e agir em obediência. Eis algumas reflexões e passos práticos. Vigiar e orar. Jesus nos advertiu: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, verso 42. Ore por aqueles afetados pelas queimadas, pelos bombeiros e pelas autoridades. Clame para que Deus toque os corações e abra os olhos espirituais das pessoas. As queimadas nos lembram que este mundo é passageiro. Em 2 Pedro, lemos que os céus passarão com grande estrondo e os elementos, ardendo, se desfarão. Você está pronto para encontrar o Senhor? Milhões de pessoas estão vivendo sem Deus. Este é o momento de proclamar as boas novas. Em Mateus 28, 19, Jesus nos deu a grande comissão: Ide, fazei discípulos de todas as nações. Como mordomos do que Deus criou, temos a responsabilidade de cuidar do meio ambiente. As queimadas também são um alerta para repensarmos nosso impacto na Terra. Um chamado para a Igreja, amados. A Igreja precisa se levantar como luz em tempos de trevas. Este é o momento de unidade em oração. Junte-se a irmãos em Cristo para clamar por avivamento. Preparar-se para o retorno de Cristo. Viva com expectativas santas, lembrando que nossa esperança está no Senhor. Seja uma voz profética. Não tenha medo de falar sobre a volta de Cristo. Muitos precisam ouvir esta mensagem de esperança. As queimadas na Califórnia são mais do que uma tragédia ambiental. Elas são um eco do que a palavra de Deus nos advertiu. Que isso nos leve a um lugar de reflexão,
arrependimento e a um compromisso renovado com a missão que Deus nos confiou. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20. Que Deus nos ajude a sermos vigilantes e prontos para o dia glorioso do seu retorno. Amém. Não se esquece de ajudar o canal, deixe seu comentário. Se inscreve e ativa o sino de notificações. Vamos estar alertas e firmes no Senhor Jesus.